Meus irmãos, nós estamos aí, vou perguntar de novo, o pastor Júnior já perguntou, quantos estão gostando desse novo formato? Amém. Quem não levantou a mão, eu sei que está gostando também, e está tudo certo. Nós estamos aí, mais uma vez, sentados à mesa, o pastor Júnior deu essa brilhante ideia de fazermos aqui embaixo, e todos estarem mais próximos também, para realmente dar essa ideia de que estamos todos juntos à mesa. Eu só quero... Nós vamos fazer um paralelo com o que aconteceu na semana passada, porque surgiram algumas dúvidas em relação a alguns assuntos. Ficaram assuntos bastante soltos por conta das perguntas, diferenciadas. Quem esteve aqui ou quem assistiu depois, enfim, percebeu. Mas para dar início aqui, e eu quero reforçar mais uma vez a importância do que nós estamos fazendo aqui, para que não pareça somente um ato moderno, ou uma atitude mais legal, diferente. Vamos sair estão querendo mudar toda a liturgia da parada. Não, eu acho interessante trazer a importância da mesa e do quanto Jesus valoriza a mesa. É importante, então eu quero dar uma introdução aqui. Quero que vocês abram, se vocês puderem, Êxodo, capítulo 39. Nós já falamos aqui, estamos numa série que se chama Construindo um Lugar para a Presença. Eu mesmo ministrei sobre a construção de um tabernáculo. Nós falamos sobre isso. Deus dá as direções, Deus dá um modelo desse tabernáculo. Ou seja, se Deus está dando um modelo... Quer falar alguma coisa? Pode falar. Se Deus está dando um modelo, significa que Ele não quer o modelo do homem, Ele quer o modelo que é dele. Amém? Por isso... Amém? Vocês creem nisso? Se Deus está dando um modelo para nós, se Deus deu o modelo a Moisés, é porque Ele está dizendo claramente, sendo bem mais objetivo e claro, eu não confio no modelo de vocês, eu quero o meu. E respeitem isso, porque é muito importante. E dentro dessa construção do templo, por exemplo, nós vamos encontrar diversos utensílios nesse templo. E um muito importante, nós vamos visualizar no versículo 36. Eu vou ler o 35. Eu falei o capítulo já? Êxodo 39. Eu tinha falado. 39, versículo 35. Dentro dos utensílios ali, só para vocês entenderem o valor, estava também o que nós estamos aqui trabalhando, que é a mesa. Diz assim, versículo 35. A arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório. Obviamente o texto já vem discorrendo do versículo 1, trazendo todos os utensílios, mas eu quero só reforçar e dar ênfase aqui no 35 e 36. 36, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. Versículo 37, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios, o azeite para a iluminação, também o altar de ouro e o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e suas colunas e suas bases, o reposteiro para a porta do átrio e suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do tabernáculo. Dentre vários utensílios aqui, nós enxergamos o quê? Uma mesa. De tão importante que era. Mas quem deu a direção para colocar a mesa? Foi Moisés ou Deus? O próprio Deus. Então Deus valoriza a mesa. Valoriza muito. Só um dado também muito importante agora, saindo do campo bíblico e trazendo para o campo social, só para vocês terem uma ideia. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e cerca de 40% de aumento nas vendas, houve um aumento de 40% nas vendas de mesas para escritórios. Então, ou seja, as empresas estão entendendo a necessidade de sentar-se à mesa, de olhar olho no olho e, obviamente, produzir dali da mesa coisas muito importantes e valiosas que são para a empresa, Os empresários estão fazendo isso e essa pesquisa foi feita. Em contrapartida, nessa mesma pesquisa aponta que
as vendas para mesas de jantar, agora não é mais empresa, mesa de casa, as mesas caíram suas vendas 9%, de 8% a 9%. Obrigado, você é linda, viu? Te amo. As mesas de jantar caíram de 8% a 9%. Isso não nas empresas. As empresas aumentaram, mas nas casas caíram. Só que o que mais assusta é que o número de famílias, dentro também dessa pesquisa, que já não tem mais mesa de jantar em casa, é de 25%. Houve um aumento. Não tem mais mesa. Ou seja, as famílias estão perdendo o costume de sentar-se à mesa. Isso é perigoso. Por que, Vini, é perigoso? Porque uma outra também pesquisa feita na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, aponta que crianças que se sentam à mesa com os seus pais, momentos de jantar, de almoço, enfim, nos momentos que são possíveis, que tem isso como tradição, tem isso como cultura, que se sentam à mesa junto aos seus pais, tiveram um índice baixíssimo no envolvimento de drogas e bebidas alcoólicas. Em contrapartida, a comparação com crianças que não têm essa cultura é extremamente absurda, porque as crianças que não têm essa cultura, o número de improbabilidade de uso de drogas, de bebidas alcoólicas, ou seja, não tem a tradição da família, não tem o contato com a família, não tem o olhar na família, não tem a fala com a família, não se senta à mesa, não tem esse costume. O mundo está dando mesa para a família que não tem mesa. Vocês estão entendendo? O quão importante é a mesa. Quantos aqui tem mesa em casa? Quantos usam? Quantos usam a mesa? Interessante também uma pergunta. O que é mais caro na nossa casa, a nossa TV ou a mesa? E aí talvez não seja também uma afronta para mim e para você, mas para que nós possamos perceber o quanto a nossa sociedade tem invertido os valores. E a gente começa a perceber que a sociedade está nos empurrando a, por exemplo, não sentarmos à mesa, mas, por exemplo, almoçarmos no sofá assistindo TV. É ou não é? Estou mentindo? É uma verdade. Nós precisamos tomar cuidado porque Jesus valoriza a mesa. Diversas vezes Jesus estava à mesa. Quando ele junta os seus discípulos para tratar de um assunto muito importante, que é muito significativo para nós, que é a Santa Ceia, ele estava onde? Na mesa. Assuntos importantes. E ele traz todos à mesa. Mesmo Judas que iria traí-lo, mesmo Pedro que iria negá-lo, ele traz para a mesa. A mesa é muito importante e por isso nós, como igreja, nós estamos compreendendo, eu posso dizer dessa forma, nós estamos compreendendo por graça de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Muitos aqui poderiam estar no meu lugar, ou até mesmo no lugar do pastor Júnior, porque Deus está nos convidando a sentarmos à mesa, onde Ele mesmo é aquele que orienta os seus filhos, aquele que vai dando autoridade e graça. Mas eu queria trazer essa introdução e a importância da mesa, porque nós precisamos compreender que Deus está falando conosco e na construção de um lugar para a presença, isso aqui tem que tornar cultura na nossa vida. Se for para forçar uma mesa com um amigo, vamos forçar. Se for para forçar uma mesa com um familiar, vamos forçar. Se for para forçar uma mesa aqui, como nós estamos fazendo, vamos forçar. Para olho no olho, para que a gente possa um ou outro nos conectarmos. Isso é muito importante. Então, que fique aqui também a lição para nós, que nas nossas relações nós possamos, até mesmo entre liderança, pastores aqui, as ovelhas, que possam também tomar isso como cultura, sentar-se mais à mesa. Amém, pastor? Eu queria trazer essa importância, queria trazer o porquê nós estamos entendendo e fazendo dessa forma também, porque eu acredito muito que isso aqui dentro é só um simbolismo daquilo que nós viveremos também lá fora, na nossa família, tempo de mesa. Com os nossos amigos, tempo de mesa. Com os nossos familiares, tempo de mesa. E isso é muito
importante. Tive um tempo de mesa com o pastor André há uma semana, mais ou menos 2 semanas atrás, e foi enriquecedor, valiosíssimo. E que nós possamos tornar cultura isso. Amém? Amém? Quem está feliz aqui ainda? Amém. É isso, então, só uma introdução sobre a importância da mesa e do porquê nós estamos fazendo isso na mesa. Então chega para a mesa, espiritualmente falando. Você está convidado para sentar com a gente agora aqui, em nome de Jesus. Amém? Espiritualmente falando, eu sei, você está aí no fundo, mas você está sentado nessa mesa e a gente vai hoje conversar um pouco mais. Nós vamos hoje nos aproximar mais, porque isso é muito importante. O que nós estamos fazendo já há alguns meses, nós estamos nos antecipando. Como assim, pastor? Gente, fazendo uma leitura dos nossos dias, olhando ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, os sinais, né? Percebendo todo o contexto que estamos vivendo, e sendo ministrado pela palavra, à luz das Escrituras, nós percebemos o quê? Que esse modelo de igreja que nós estamos trabalhando há muito tempo, quando eu falo igreja no geral, esse modelo de igreja nosso, de culto de 3 semanas, esse modelo tem prazo de validade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos antecipando. Semana passada eu terminei falando sobre um texto de Jesus, que ele usa o exemplo, ele vai falar sobre o vinho novo sendo derramado sobre odres novos. O que a gente está tentando fazer, e isso é um trabalho muito artesanal, é um trabalho a longo prazo, é um trabalho que nós vamos estar construindo gradativamente, progressivamente. Deus, o Espírito Santo, não vai derramar do seu poder, Ele não vai derramar da sua graça, do vinho novo sobre um odre velho. Vinho novo precisa vir sobre odres novos. Então o que Deus está fazendo, não só com a gente aqui, mas com a igreja, é por isso dos sinais desde 2020, quem percebeu que desde 2020 alguma coisa diferente está acontecendo na terra, não só em Guaianazes, mas na terra, o que Deus está fazendo, Deus está se movendo, e Deus está mexendo com a estrutura da igreja. Então o que a gente está fazendo aqui, a gente está se antecipando, a gente já está querendo nos preparar para esse novo ciclo, e por isso estamos nos movendo aqui, estamos trabalhando, porque já existe um incômodo dentro de nós, dos nossos corações, de que algo está errado. Por exemplo, você vem para a igreja semanalmente, 3 vezes por semana, e você percebe que as coisas estão se tornando um piloto automático, as coisas não estão se movendo. Esse modelo de igreja, essa estrutura de igreja, esse jeito de igreja, parece que já está terminando o seu ciclo. Quem entendeu? Quem está entendendo isso? Então a gente já está se movendo, já está se antecipando, analisando os nossos dias e percebendo o que está acontecendo à luz das Escrituras. Nós já estamos percebendo uma necessidade de mudar. Por quê? Porque esse modelo nosso, esse jeito nosso de ser igreja, ele não vai suportar. Nós não vamos suportar o que está para acontecer, a mudança do mundo, as coisas estão se movendo, então, por isso estamos nos antecipando. Amém, gente? Aí a gente está trazendo de novo algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, o que estamos construindo? Nós estamos construindo um lugar para a presença de Deus. Nós não estamos construindo um ministério famoso. Nós não estamos construindo, nós não podemos construir e promover o nome de uma pessoa. Nós não estamos construindo, por exemplo,
uma instituição conhecida em todos os lugares. Quem está entendendo? Nós estamos construindo um lugar para a presença de Deus. Nós estamos construindo um lugar para que Ele possa se mover, para que Ele possa reinar, para que Ele possa estar no centro da nossa vida. E por isso estamos aqui mudando, trazendo esse novo olhar para a igreja, para a gente poder entender que do jeito que está, não está certo. Do jeito que está, as coisas não estão caminhando bem. A gente não tem mais comunhão. Estamos nos distanciando uns dos outros. Então, por isso, se antecipando já, esse ciclo de igreja, esse modelo de igreja, de estrutura, ele está com prazo de validade. Então, eu não sei se vai ser daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não sei. Mas que isso vai acabar, vai. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, esse não foi o desejo de Deus para a igreja. Jesus, ele não veio para habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele não veio para habitar em templos feitos por mãos humanas. Se Deus procurasse uma estrutura, meu irmão, se Deus procurasse uma estrutura, uma igreja bonita, um templo bonito, eu acredito que o lugar ideal para que Deus se manifestasse fosse lá no Brás, no templo chamado Templo de Salomão. Porque não tem lugar mais lindo do que aquele lugar. Quem concorda com isso? Se Deus estivesse procurando religiosidade, método, performance, existe tantos lugares aí que fazem melhor do que nós, porque esse não é o modelo de Deus para a igreja. O modelo de Deus para a igreja é outro. Então, por isso, estamos nos antecipando. Amém, gente? Eu quero que você abra um texto comigo em Mateus capítulo 25, e aqui a gente vai prosseguir. Mateus 25. Vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Se você tiver com sono, levanta a mão aí. Tem um café ali, chazinho. Amém? Amém, gente? Mateus 25, verso 10. Verso 1 em diante. Vou ler 3 versículos só. O reino de Deus, verso 1 em diante, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormir. Verso 6. À meia-noite, porém, ouvi um grito: o noivo chegou. E saiu ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai para vós. E assim que elas saíram para comprar, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Gente, por isso que Deus está nos levando para essa visão diferente, porque a gente precisa estar preparado. Amém? A gente precisa estar preparado.
Aqui, nessa parábola, você sabe, essa parábola aqui, Jesus está contando uma história, o exemplo do casamento judaico, e não são 10 noivas, são 10 damas de honra, e na cultura judaica havia ali um costume em que havia ali essas 10 damas que eram separadas para seguir o cortejo, quando o noivo sair da sua casa para ir em encontro ao momento do casamento. Então, não são 10 noivas, amém? É só um exemplo que Jesus está se utilizando para falar de 2 tipos de pessoas, 2 tipos de igreja. Está falando da igreja, a igreja insensata, a igreja nécia, a igreja tola, está falando da igreja prudente. 5 prudentes, 5 tolas. Quando eu leio essa parábola, quando eu percebo essa parábola, eu percebo algo aqui. Os 2 tipos de igreja, as 10 noivas estão esperando o noivo. Olha aqui o texto, as 10 estão esperando o noivo. Todas as pessoas que se dizem cristãs, estão esperando Jesus, amém? A segunda vinda de Jesus. Todas têm azeite, todas têm lâmpada, todas estão ali, supostamente, preparadas para o dia do casamento. Só existe diferença, uma única diferença, entre as loucas e as prudentes. Uma única diferença só. Quando nós lemos o texto aqui, só existe uma diferença. A diferença entre as loucas e as prudentes é só uma. Porque todo mundo que está aqui nessa sala está esperando Jesus. Amém? Todo mundo que está aqui é virgem. Virgem porque fala de pureza. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Todos aqui têm lâmpada. A lâmpada fala da estrutura. E todas têm azeite na lâmpada. Mas sabe qual é a diferença entre as 2 virgens? Entre os 2 tipos de igreja? Uma única só. É que as 5 prudentes, elas estavam preparadas com azeite de reserva. Elas se anteciparam. Perceba aqui no texto também, que todas dormiram. As 10 virgens dormiram. Seja as prudentes, seja as loucas. As 10 virgens dormiram. Todas foram tomadas por um sono. O que é esse sono? Dormir fala de necessidade. Dormir fala de algo que todos nós precisamos. É uma necessidade física de todos nós. O que está acontecendo nos nossos dias é que toda a igreja do Senhor está sendo levada pelas necessidades. Então todo mundo precisa suprir necessidade. Todo mundo aqui precisa trabalhar. Todo mundo aqui precisa de lazer. Todo mundo aqui tem sonho. Quem tem sonho aqui? Todo mundo aqui está cansado, talvez, por conta da correria do dia. Todo mundo, todos nós, querendo ou não, somos levados pelas necessidades. Todos nós. Todos nós que estamos aqui nessa sala, todos nós que estamos sentados aqui, temos necessidades. Emocionais, sociais, físicas, espirituais. Agora, qual é a diferença? A diferença é que as virgens prudentes, elas viviam pelas suas necessidades, porém, elas tinham uma visão no propósito de Deus. Por isso, o que elas fizeram? Elas se anteciparam com azeite de reserva. Elas não se moviam apenas pelo automático. Elas não resumiam a sua vida cristã apenas em 3 cultos na semana. Elas não se moviam apenas, não se conformavam apenas no domingo, vir aqui na igreja, em ser dizimista, em participar de um ministério. Elas tinham azeite de reserva. Quem está entendendo isso aqui, gente? A gente precisa se preparar com azeite de reserva. Porque a diferença
dos últimos dias, a diferença dos próximos anos na igreja não vai ser o externo, não vai ser a estrutura, não vai ser a carteirinha, não vai ser o título, vai ser se eu tenho azeite de reserva. E nós vamos falar hoje sobre isso aqui, azeite de reserva. É por isso que estamos nos antecipando aqui, profeticamente, olhando para o futuro que está por vir, e nós vamos estar com azeite de reserva, amém? Bora. Sua Bíblia aí agora, anota aí, versículo 10, do mesmo texto que nós lemos aqui. Olha que importante. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o quê? Para o banquete. O banquete se come aonde? Aonde? Na mesa. Entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais uma importância da mesa nós vamos encontrar nesse texto. Aqueles que se preparam, que se antecipam e que vivem uma cultura de mesa, se assentarão na mesa com o Senhor. Amém? Aleluia. Vocês creem nisso? Que bom. Uma coisa ficou para nós na semana passada, algumas dúvidas com relação a alguns assuntos que nós falamos. Mo, conseguiu o papel? Conseguiu? Nós fizemos o seguinte, talvez aqui você se sinta meio que travado se a gente perguntar, olha, quem tem dúvida aqui? Porque muitas pessoas tiveram dúvidas na quinta-feira passada e talvez se sinta meio travado de falar a sua dúvida aqui. Então, o que nós pensamos? Escreva, a Thalita vai passar aí um papelzinho, você que queira perguntar algo relacionado ao que nós estamos trabalhando, ao tema. Mas pergunte, eu sei que tem gente que tem dúvida porque semana passada teve, e essas pessoas estão aqui. Então pergunte, mas nós iremos entrar profundamente em algo que foi uma das maiores dúvidas, que foi sobre as disciplinas espirituais, certo? Então, sobre disciplinas espirituais, se você tem alguma dúvida, o pastor Júnior vai trabalhando aqui também, dando a introdução do primeiro ponto. Se você tem dúvida, anota no papelzinho, e aí Thalita traz aqui, e aí a gente faz a sua pergunta, responde a sua pergunta de acordo com o que a gente vai trabalhar aqui. Fechado então, beleza? Tudo certo? Então Thalita está ali, pega o papelzinho aí e é nóis. Anota aí sua pergunta relacionada às disciplinas espirituais. E pastor, então, semana passada nós ficamos com essa carga de dúvidas sobre as disciplinas espirituais. O que seriam as disciplinas espirituais? Como praticar essas disciplinas no meu dia a dia, enfim, nos horários do meu dia. Acho que dá para a gente começar por aí, né, dentro do que a gente vem construindo. Se você quiser falar uma disciplina, ou se você já quiser, obviamente, dar a importância dessas disciplinas, seria interessante para nós. A pergunta que foi feita, a pergunta que foi feita semana passada, que mais a gente percebeu dúvida, talvez seja: eu sei que eu preciso da presença de Deus. Eu sei disso. Eu tenho a consciência que eu preciso da presença de Deus. Quantos aqui têm consciência que precisa da presença de Deus? Agora, o desafio é: por que eu tenho dificuldade de buscar a presença de Deus? Esse talvez seja o maior desafio nosso. Eu tenho a consciência que eu preciso da presença de Deus. Tenho essa consciência. Agora, qual é a dificuldade? Por que eu sou tão teimoso? Por que eu tenho tanta dificuldade em se relacionar com a presença de Deus? Em buscar a presença de Deus? Em ter prazer na presença de Deus? Então, nós percebemos que entre a teoria e a prática, existe uma ponte. Amém? Isso serve para a sua vida cristã. Isso serve no geral. Entre a teoria e a prática. De tudo que você ouve na igreja e aquilo que nós estamos trabalhando aqui
nesse tema da presença de Deus. Por que que eu não desfruto da presença de Deus? O que está faltando? Qual é o desafio? Por que que eu tenho tanta dificuldade de vir para a igreja? Por que eu tenho tanta dificuldade em me relacionar com a presença de Deus, em ter esse contato com Deus? Existe uma ponte. E essa ponte é disciplinas espirituais. Se você quiser e puder anotar isso, anote. Entre a teoria e a prática existe uma ponte. Essa ponte chama disciplinas espirituais. Gente, Isaías 44, verso 3, o Senhor falou: porque eu derramarei água sobre o sedento. Não tem outro caminho. Jeremias 29, verso 11: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não existe outro método. Deus não vai vir com a sua presença se nós não tivermos sede, fome em buscar a presença dele. Se nós não tivermos essa necessidade da presença de Deus, não tem como. Não existe outra forma a não ser se relacionando com ele através dos métodos que ele estabeleceu na sua palavra. E isso é chamado de disciplinas espirituais. A gente já faz isso. Cada um que está aqui já faz isso. Todos nós, em algum momento na nossa vida, a gente já está praticando essas disciplinas. Porém, a gente não pratica elas de forma intencional, a gente não pratica elas de forma correta, a gente não traz isso como verdade na nossa vida. Quem está entendendo? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui. Hoje a gente vai estar se aprofundando em disciplinas espirituais. Como é que eu tenho dificuldade de me relacionar com a presença de Deus? Por quê? Porque eu não pratico, por exemplo, a oração. Porque eu não pratico, por exemplo, a meditação, o jejum. Porque eu não tenho como prática de vida congregar. Porque eu não tenho a minha leitura da palavra de Deus pessoal. Eu sempre leio a Bíblia a partir daquilo que eu ouço de alguém. Eu não tenho o meu relacionamento com as Escrituras. Eu não pratico, por exemplo, uma vida devocional diária, um momento com Deus. Essas são as disciplinas espirituais que Deus colocou, que Deus já estabeleceu os meios de graça para a gente criar essa ponte entre a teoria e a prática. E esse é o nosso maior desafio dos nossos dias. A maior dificuldade nossa, do nosso tempo hoje, é praticar as disciplinas espirituais. A nossa geração não leva a sério as disciplinas espirituais. Certo, então dá para nós trabalharmos aqui o que são essas disciplinas e acredito que, para até ficar mais objetivo, 2 ou 3 disciplinas. O que você acha? Sim. E aí, se vocês tiverem dúvida em relação mais, você está falando mais, mas é devido ao tempo também. Mas eu acredito que sobre, e aí ele falou aqui já, disciplinas espirituais. Oração, uma disciplina espiritual. Jejum, uma disciplina espiritual. Meditação, uma disciplina espiritual. Então, eu acho que, até relacionado a 2 perguntas que já chegaram aqui, falar sobre, acho que até esses 3 ou esses 2, jejum, oração, ou oração primeiro e jejum. Então, se você quiser falar mais alguma coisa, tudo bem, tá tranquilo, você que manda. Mas, por quê? Porque assim, quem sabe aqui que tem que orar? Todo mundo, todos nós, né? Mas, pastor, por que devemos orar? Eu queria que você abrisse um texto comigo em Mateus capítulo 21, por favor. Primeira disciplina espiritual, então, oração. Amém? Mateus capítulo 21. Versículo 12. Vou pedir
Pedir para alguém ler para a gente interagir aqui. Pode ler, Rodrigo? 21:12. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que estavam comigo, animais para os sacrifícios. Levou as mesas para os cambistas e as cadeiras. Pode ler mais um pouquinho. Dizendo: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram em escuridão. Uau! Olha esse texto aqui, pastor Hélio. Jesus entrou no templo e ele expulsou todos os que estavam ali fazendo comércio no templo. E a Bíblia diz aqui que Jesus virou as mesas dos cambistas. Ou seja, Jesus virou a mesa daqueles que se aproximam dele por negócio. O que estava acontecendo no templo é que o pessoal estava comercializando lá. Eles estavam vendendo animais para se oferecer como oferta de sacrifício. E o que Jesus fez? Ele virou essas mesas e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês estão transformando a casa de oração em comércio. Gente, isso é muito sério. A oração, Jesus ele está citando um texto de uma profecia sobre a casa de Deus. A casa de Deus é lugar de oração. Jesus poderia chamar a casa de Deus de lugar de milagre. Jesus poderia chamar a casa de Deus de lugar de prosperidade. Jesus poderia chamar a casa de Deus lugar de tantas outras coisas, mas ele declarou: a minha casa será chamada casa de oração. Porque a oração, ela fala de relacionamento com Deus, de diálogo com Deus. A oração, ela fala de se conectar com Deus. A oração, ela fala de se aproximar de Deus. A oração fala de abrir o coração. A oração fala de um lugar onde você reconhece que você precisa de Deus. E toda a estrutura, tudo aquilo que vem na nossa vida que atrapalha nós temos e transformarmos a nossa vida em uma casa de oração, precisa ser arrancado de nós. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida, toda distração que vem contra nós para impedir nosso relacionamento com Deus através da oração, precisa ser arrancado. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trabalhar aqui sobre a oração é isso. Deus falou que a casa dele é casa de oração. Amém, gente? Casa de oração. Nós estamos aqui hoje para se relacionar com Deus. E a oração é meio pela qual nós vamos se aproximar de Deus. Aí eu quero trazer para a sua vida prática. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua rotina de oração? Nós temos o hábito de orar enquanto estamos trabalhando. Quem aqui acorda já orando? Com a mente. Amém, pastor Rogério? Mas quem tem um momento no dia, você guarda ali aquele período para orar. Amém, Jair? Quem não tem isso? Seja sincero, gente. Você precisa estabelecer na sua vida um momento no seu dia para você se reservar a oração. Amém, gente? Porque a gente tem dentro da nossa rotina de vida, a gente costuma já sair, já ir trabalhando, já correndo. E a gente ora assim. A gente ora durante o nosso dia com a nossa mente, mas você precisa reservar um momento no seu dia para estar orando. Você precisa colocar ali como regra: eu preciso separar um momento com Deus diário, através da oração. Então comece com 10 minutos, 15 minutos, mas estabeleça isso na sua vida. Um momento para você orar, você e Deus, só você e Deus.
Não sei que horas, eu não sei dentro da sua rotina, mas você precisa estabelecer um momento de oração. Amém? Deus estabelece, vou colocar dessa forma, esse método espiritual, sobrenatural, como a maneira de nós nos relacionarmos com Ele. Então, por que orar? Porque Deus deseja se relacionar com o seu povo. Amém? Vocês creem nisso? Deus deseja relacionamento. Então, Ele deseja que nós possamos entender isso. Por isso, Ele está virando as mesas aqui. Só que nesses dias, nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito de não celebrar mesas que Jesus está virando. Vou dizer de novo. Nós precisamos ter sensibilidade no Espírito em não valorizar e celebrar mesas que Jesus viraria. Isso é muito importante. E a forma que nós iremos ter essa sensibilidade está no texto, porque ele está dizendo uma profecia que está lá em Isaías. Ele está dizendo, no versículo 13, está escrito. Ou seja, se ele está dizendo que está escrito, sinal que ele conhece, ele sabe. Qual é a maneira que nós iremos ter o discernimento e a sensibilidade de que realmente Deus deseja muito relacionamento, conhecer a sua palavra. Então ele está dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso ele vira a mesa. Por isso ele entra naquele lugar e está dizendo, está tudo errado. Eu conheço a palavra de Deus e a palavra de Deus declara. Por isso ele diz, está escrito, a minha casa será casa de relacionamento. E aí, pastor, é interessante esse texto que o senhor começou, porque uma das perguntas foi por que estamos tratando ou falando da presença manifesta de Deus. Por que nós estamos fazendo isso? Isso tem alguma coisa a ver com as disciplinas espirituais? Essa foi a pergunta que chegou para nós aqui. Então, por exemplo, a oração, primeira disciplina aqui, ela tem a ver com a presença manifesta de Deus, tem a ver com a construção de um lugar para a presença habitar? A gente trabalhou desde o começo que Deus, ele pediu para Moisés, Moisés construa um tabernáculo, porque eu habitarei no meio de vocês. E Deus deixou um modelo. Para se relacionar com a presença de Deus, a oração é o meio, é o mecanismo. Entende, gente? É o método que Deus estabeleceu. Deus já deixou o cano onde a água vai passar. Entre a minha vida e a presença de Deus existe o meio, e o meio é a oração. A oração é o meio. Eu preciso me relacionar com Deus na oração, gente. Sabe o que aconteceu com a gente? A gente caiu numa falácia aí. A gente caiu numa falácia de querer as coisas muito rápido, assim, ó. Tudo mágica. A gente veio dentro de um contexto de campanhas de 7 semanas para se resolver nossos problemas. A gente veio dentro de um contexto de fórmulas que foram criadas, sabe? Para a gente se aproximar. E Deus não trabalha com rapidez, Deus não trabalha com fast food, Deus não trabalha com pressa. Deus quer relacionamento. Então a gente quer as coisas muito rápidas, e a gente vem para a igreja, a gente quer que o pastor ore pela gente, a gente vai embora para casa em paz, com nossos problemas resolvidos, e a gente quer tocar a nossa vida. Está entendendo, William? E aí, a gente veio dentro desse movimento aí, sabe? De querer as coisas muito rápidas, e com Deus não é assim, com Deus não tem mágica, com Deus não tem fórmula, lâmpada do Aladim. Com Deus é relacionamento. Com Deus tem que sentar, abrir coração, falar com Ele. Então, entre a presença manifesta de Deus de nós, existe um meio, e o meio, um dos meios é a oração. O que o senhor pode nos aconselhar também diante, por exemplo, quantos aqui têm dificuldade, como já foi perguntado, de separar momentos de oração no seu dia? Pode levantar a mão. Quantos têm dificuldade? Alguém pode me dizer qual seria, para você, claro, a principal dificuldade, por exemplo, que te atrapalha de separar esse momento? Alguém pode dizer aqui?
Qual seria a principal? Haroldo, por favor. Certo. E aí, nesse tempo, por exemplo, de tarde, qual seria o principal fator que te atrapalha? Trabalho. Muito bom. Alguém mais? Quem mais poderia citar? Davidson, você levantou a mão. Trabalho também. Certo. Alguém mais, Rodrigão? Preguiça. Daisy, Alguém mais? O quê? As distrações, preguiça, trabalho, o que mais? Entretenimento, celular, videogame, CS, né, Kaique? Computador montado de última geração, jogo de tiro, essas coisas aí. O que mais? Força de vontade, muito bom. Comodismo. Pastor, diante de tudo isso... Morre todo mundo e nasce de novo. Diante de tudo isso, pastor... Pode falar, Sheila. Pode falar, Sheila. Certo, isso responde, né? Exato. E diante disso, de todos esses fatores que realmente atrapalham, o que o Senhor pode nos aconselhar, o que o Senhor pode trazer à mesa aqui, que pode nos orientar diante de Deus, para que nós possamos vencer em passos práticos tudo isso? Trabalho está me atrapalhando, as distrações estão me atrapalhando, o celular está me atrapalhando. De forma prática, como nós poderíamos vencer isso? Agora, a partir de hoje, você precisa fazer um voto com Deus. Anota aí, então, um voto com Deus. Sabe por que eu estou falando de voto? Porque o voto ele vai te motivar, ele vai te empurrar para que você possa cumpri-lo. Então você precisa fazer um voto com Deus, a partir de hoje, de separar um período no seu dia, a partir de amanhã, separar um período no seu dia para você se dedicar à oração. Amém? Amém, gente? Amém. Porque para começar precisa iniciar. Para iniciar precisa de um começo. Para começar precisa de iniciar. É. Por favor, vocês gravem isso aí, faz um recorte. Para começar precisa, mas é uma grande verdade. A gente só fala, preciso colocar em prática. Então, a partir de amanhã, já estabeleça, volta de novo, Haroldo. Estabeleça um horário ali no seu dia. Mas, por exemplo, desculpa te cortar, o Haroldo citou um ponto importante que é relacionado à saúde dele. Diante disso, ele vai olhar para você e falar, pastor, mas a minha saúde tá me afetando de madrugada. O que eu faço no período da tarde, por exemplo? Cara, Haroldo, que hora que você entra para trabalhar? Que hora que você acorda? Às 6? Você acorda às 6 para quê? Para tomar banho, tomar café, para dar uma caminhada. Então você precisa separar aí um momento na sua manhã, antes de você começar seu trabalho, ou à noite, na hora que chegar. Gente, de manhã é muito, muito especial, viu? Porque sua mente está... Pode falar. Pode falar, Jairão. Assim que saiu da cama.
Esses pequenos momentos de oração nós já fazemos, amém? Eu faço também. Mas seria interessante, você precisa estabelecer um período. Você tem que colocar isso, porque isso precisa entrar na sua vida como disciplina. Quando você acorda, o que você faz? Vai no banheiro, faz xixi, escova dente, amém? Não. Não? Quem pega no celular assim que acorda? Eu também faço isso às vezes. Às vezes. Saber o horário. Às vezes de segunda a sábado. Então a gente precisa, pode falar, Will. Essas ministrações de quinta-feira, quem já foi na minha casa sabe que lá tem um monte, né? Em cima da minha casa tem um espaço lá em cima lá. Desde quando começou construir um lugar para a presença, isso tem me incomodado muito. Porque por mais que eu queira orar em casa, por mais que eu queira orar com a família, que a gente tem que fazer isso, às vezes a gente não consegue a questão de orar. Estou assistindo uma coisa, não dá para fazer isso, para fazer aquilo. Né? Aí o que nós começamos a me incomodar? Né? Eu subi da onde eu moro, subi na casa na área. Eu subi nessa área e comecei a orar, fazer uma momento de oração lá sozinho. E comecei a fazer. E tem sido muito bom para mim. Segue a dica para alguém também. Você se desconecta de tudo. Teve vez que eu levanto os celulares e estou olha, mas sessões sem nada. Tem vindo umas experiências assim que, cara, o céu fica diferente, você consegue se conectar ali de uma forma muito, muito forte. E teve uma vez que eu não fui, né? Eu fiz assim, propósito, que toda noite eu vou subir lá e vou orar. Né? E no dia que eu falei assim, vou, o tempo mudou e fez mal frio. Fez mal frio, eu falei, não, eu vou depois eu vou aqui e vou subir. E subi foi surreal. No outro dia choveu. Eu falei, não, vou ter que subir e subir. E ficou até estranho das crianças começaram, mas o que você está fazendo lá? Você pode ir aqui embaixo? Eu falei, não, vou particular. Vocês constroem o bezerro aí embaixo que eu vou lá para cima. Tem me ajudado bastante. Teve uma vez que eu não fui, que no outro dia eu acordei com cuidado. Eu falei, cara, eu fiz um propósito de estar toda noite antes de eu dormir, fazer esse momento. E da vez que eu não fui, eu comecei a me encontrar mais ainda. Graças a Deus, até agora eu tô forte, né? Vou seguir, mas segue a dica aí. Então eu quero fazer a observação do Jair, deixar claro, o Jair deu uma dica aqui, você ter porções de oração durante o seu dia, amém? Isso é sensacional, seja no carro, seja no seu momento ali de rotina, você ter seus momentos com Deus. Mas a gente quer deixar como prática para a sua vida, a partir de agora, de hoje, a partir de sexta-feira de amanhã, você precisa estabelecer um momento no seu dia. É você e Deus. E comece com doses pequenas, né? 10 minutos, 15 minutos, e você vai aumentar esse período de oração, esse momento seu com Deus, sabe? Particular, pessoal, personalizado, você e Deus. Amém, gente? Amém? Falei sobre isso a semana passada, do exemplo do Adalécio, que é um atleta. Ele não gosta de fazer aquecimento, nenhum atleta gosta de fazer aquecimento, mas ele faz aquecimento porque é preciso. A oração, a princípio, ela não vem como algo prazeroso para você. Tem gente que vai começar a orar, vai começar a chamar Deus abençoe Jesus. Teve uma manhã aqui com o Haroldo, ele deu graça e paz para Deus. O Haroldo estava aqui e falou, graça e paz, Deus. A princípio, você vai entrar como algo, você precisa trazer isso como algo que não tem prazer. A princípio não vai ter prazer, a princípio tem que ser uma regra. Entendeu? Tem que ser algo
que você tem que colocar ali como disciplina. E à medida que você vai praticando isso, isso vai se tornando um hábito na sua vida e prazeroso. Pode falar, Jair. Muito forte. Sobre distração, Lucas 21:34. Cuidai de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez, preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Todos nós estamos sendo levados para essa distração, para roubar a nossa vida de oração. Todos. Inclusive eu também. Todos nós estamos sendo roubados. Mas aqui é um alerta para nós. Cuidado para que não aconteça que o nosso coração se encha de atividade, de distração, que nós sejamos engoldados pela embriaguez dos últimos dias, que nós sejamos levados pelas preocupações da vida e o nosso coração se encha de tudo isso, e aconteça que quando Ele vir, porque Ele virá sobre todos os que habitam na face da terra, e nós sejamos pegos de surpresa. Então Deus está nos dando um alerta aqui hoje. Já deixei de fazer e fui incomodada. Tá. Eu comecei a fazer isso e parei de fazer e fui incomodada a voltar a fazer. Fazer da oração como se fosse um antibiótico. Sabe quando você toma um antibiótico nas horas certinhas? 6, meio-dia, 18 horas. Eu já fiz isso nessa prática lá atrás na minha vida, onde eu passei por um processo muito difícil, há uns 20 e poucos anos atrás. E eu fiz disso como se fosse uma dosagem de antibiótico. A gente, quando tem alguma infecção, você não cura com dipirona, você só cura com antibiótico, ainda tem que ter o antibiótico certo para curar cada infecção, cada bactéria. E eu fiz isso numa prática do ano passado para cá, parei de fazer e fui incomodada pelo Espírito Santo para fazer novamente. Então, no meu celular tem os despertadores de oração. E, às vezes, como eu estou trabalhando em casa, eu tenho mais facilidade para isso, eu sei que para todo mundo não dá, mas existe horário nos nossos dias que dá para a gente fazer sim.
porque a gente não dá para ser cristão. Não dá para ser cristão sem ter prática de oração. Nós vamos ser surpreendidos por forças espirituais. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso também. Eu já fui acordada há muitos anos atrás, com uma mão enfiada aqui no meu pescoço. E eu tentava tirar essa mão, esses dedos assim, dessa parte aqui do pescoço, e eu não conseguia. É o que o Jair está falando. Coisas espirituais. E nós vamos viver dias daqui para frente que, se nós não nos revestirmos, como diz a palavra, nós vamos ser surpreendidos por forças espirituais. Eu lembro muito disso no início da nossa fé. Quem é mais velho aqui sabe disso, que a gente ouvia muito falar sobre isso, e hoje a gente não ouve mais, porque tudo está muito, muito normal. Mas no mundo espiritual não há normalidade. Ou a gente é, ou a gente não é. Então, uma prática que eu tenho, que eu acho que dá para seguir e pode ser exemplo, é colocar no seu despertador, no seu celular, despertando horários para que você vá lá, nem que seja por 1 minuto, dê aquele seu 1 minuto para o Senhor. Eu sei do que eu estou falando porque eu venci depressão abaixo de oração. Porque se não fosse o poder da oração, eu não teria vencido esse momento. Forte, hein, gente? Relatos poderosos, e enquanto Jair falava, Deus ministrava aqui ao meu coração algo muito importante. E eu creio que a oração é um método para nós nos relacionarmos com Deus. E quando eu digo método, por favor, não pense que é algo criado pelo homem, não é. De fato não é. Mas quantos aqui, por exemplo, estão vendo agora, aqui, esse novo formato? Quantos aqui, sejam sinceros, quantos aqui têm ideias de como também poderia ser daqui para frente? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, quem poderia nos dar ideias? Olha, Vini, Pastor Júnior, poderia ser assim. Levanta a mão. Quem tem ideias, levanta a mão, por favor. Certo. Sabe o que acontece? Não há nenhum problema nisso. Eu só quero pegar esse exemplo porque me veio isso agora enquanto o Jair falava. Acontece que Deus criou o modelo, mas nós estamos tendo outras ideias. E aí a gente acha que as nossas ideias são melhores. E aí a gente tem criado as nossas ideias. Tem criado os nossos modelos. Sabe por que a teia de aranha está no telefone? Eu creio que Deus está disposto a restaurar o método, ou restaurar a oração, o relacionamento com Ele. Eu creio que Ele está disposto a tirar toda a teia de aranha. Mas nós precisamos entender que nós colocamos outra coisa no lugar do telefone. Nós criamos outra ideia melhor. Deus falou assim: vocês podem se relacionar comigo através da oração. A gente deixou de lado a oração e criou uma outra ideia. Vocês estão entendendo isso aqui? Enquanto ele falava, Deus falava muito ao meu coração. Vini, talvez você tenha criado outras ideias. Mas eu já deixei o modelo de uma. E a oração é um meio, uma disciplina espiritual para se obter relacionamento. E ele virou uma mesa, ele causou um estardalhaço, justamente para dizer: a minha casa será casa de relacionamento. Que caia por terra todas as nossas ideias, amém? Que caia por terra todo o nosso modelo. E mais uma coisa, linkando com o que o pastor Júnior vai falar agora. Eu creio tanto que Deus está nos reposicionando e creio tanto que Ele está tirando as teias de aranha, que algo muito sobrenatural aconteceu com a minha esposa, e é o que ele vai falar agora. A Thalita, ela tem dificuldade de microfone, tá, gente? Então eu vou contar. Ela teve um sonho alguns meses atrás, 2 meses atrás, praticamente, aproximadamente. 2 a 3. 2 a 3. Ela teve um sonho, e no sonho ela via que nós, os pastores, pastor André, pastor Júnior, pastor Rogério e pastor Daniel, nós 4, né? Estávamos no altar da igreja, e esse altar da igreja era de madeira e estava afundando. Esse altar estava afundando. À medida que a gente se movia, o altar estava afundando.
E ela via um anjo. E a Thalita não tem sonho não, gente. Ela via um anjo consertando o altar. Ela via um anjo, um carpinteiro, um homem como um carpinteiro, era isso? Um homem como um carpinteiro consertando o altar. E ela contou esse sonho para mim, para o meu pai, e ela ficou com temor, e eu falei, você precisa contar para os outros pastores também. Mas foi passando o tempo e ela não contou. E agora, na hora que o Jair estava falando, me despertou o desejo de partilhar sobre este sonho. Até porque, antes disso, pastor Rogério, antes disso, pastor André, a gente estava bem. E depois, quando ela contou esse sonho, em seguida, veio um vento para as nossas vidas. Pastor André passou por uma tempestade, pastor Rogério também, e eu também, e meu pai. Passamos por tempestades particulares. Ou seja, Deus já está começando a reforma do altar. Amém, gente? Então, a oração, a vida de oração, nós, os pastores, precisamos ser os primeiros a termos uma vida de oração. Nós somos os primeiros a termos essa vida de oração. Então Deus começa a reforma lá do altar. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, meus irmãos, faça um voto com Deus. A partir de hoje, a partir de agora, no momento em que terminarmos isso aqui, estabeleça um voto com Deus. E a partir de amanhã, inicie um período de oração. 10, 15 minutos. Mas seja intencional todos os dias. Faça um propósito com o Senhor, assim como nós fazemos um propósito para obter um casamento. Assim como nós fazemos um propósito para obter um trabalho. Assim como nós fazemos um propósito para ter o nosso sonho realizado. Faça um propósito, um plano de oração, de relacionamento. Está com dificuldade? Me chama no WhatsApp. Demora para responder, mas eu respondo. Chama o líder no WhatsApp. Chama um amigo. Quantos relatos nós já tivemos aqui de pessoas que chegaram em amigos, mulheres que chegaram em outras mulheres. Olha, me ajudou, me auxiliou. Então, não deixe esse tempo, esse período passar. Voto com Deus, intencionalidade, 10, 15 minutos por dia, já a partir de amanhã, sabendo, aqui ouvindo da importância da oração nessa construção de um lugar para a presença. Amém, pastor? Eu acho que eu coloquei em pontos aqui, mas eu creio que seriam muitos outros. Vamos ler um texto bíblico para a gente começar a encerrar, porque a gente já está encerrando, tá bom, gente? Mais 3 minutos a gente encerra, eu acho. 10 horas a gente vai encerrar. Lucas 18. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever. Podia parar aqui, né, gente? Jesus lhe contou uma parábola sobre oração é dever. Oração não é opção. Oração não é, eu acho, oração é obrigação. Dever de orar sempre e nunca desanimar. Então ele começa contando a parábola. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que diante de dia e de noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe. Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
eu quero destacar essa parte aqui. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. A nossa fidelidade a Deus até o final está completamente ligada à vida de oração. Se não tivermos vida de oração, quando o Filho do Homem vir sobre a terra, ele não vai encontrar fé. Um crente que não ora, crente que não tem vida de oração, não vai suportar. E no fim, quando o justo juiz vier, ele não vai encontrar fé na terra. Precisamos orar, dever de orar. Amém, gente? Dever, obrigação orar, disciplina, vida de oração. Quero encerrar já, gente, porque senão a gente vai ficar aqui, ó. Tá gostoso, tá não? Tá bom? Amém. Então vamos continuar, né? Vamos então continuar. Alguém fez uma reflexão aqui, e aí eu quero trazer isso aqui para a questão da oração. Alguém fez o seguinte comentário. Não é uma pergunta assim, uma reflexão, uma letra bonita, hein? Porque por mais que sabemos que é certo, e optamos pelo... Porque mais... Lê aí, vai. Pior que ele começou elogiando. Não sei o que é... Não sei, vamos ver agora. Não é uma pergunta, mas sim uma reflexão. Porque por mais que sabemos o que é certo a se fazer, optamos pelo caminho errado. Porque, por mais que sabemos o que é certo a se fazer, optamos pelo caminho errado. Isso está ligado à nossa natureza humana? Quer continuar ou você quer responder agora? Terminou o primeiro ponto. Beleza. As disciplinas... Quem é que fez isso aqui, gente? Certo, muito bom. Então, meu amigo querido, cadê o microfone? Cadê o microfone? Eu vou te dar sua receita aqui, calma aí. Eu ainda tentei fazer uma letra bonita para não poder Vou te falar, dar sua mas receita tá aqui, bom, caso né? você tenha esquecido, viu? O remédio tá aí. Gabriel. Bom, vou continuar aqui de onde ele parou. Beleza. E aí que a disciplina entra. A disciplina, na minha visão, na verdade, era um combustível que nos faz agir em momentos em que a preguiça, a falta de motivação ou qualquer outra coisa atrapalha a gente a não fazer a coisa certa. E aí, nesses momentos que a disciplina fará você agir em prol do seu objetivo, mesmo você não querendo. Mas para ter disciplina, você precisa ter um objetivo, um alvo. Sem um alvo, um objetivo, você não terá disciplina. É igual quando a gente tem um trabalho, quem aqui acorda todo dia cedo? Levanta a mão aí, quem acorda todo dia cedo. Tem dia que a gente não quer acordar para trabalhar, quer ficar em casa dormindo. Mas mesmo assim você vai lá, acorda, toma o seu banho, pega o seu trem e vai para o trabalho. Isso é disciplina. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aí. Uau. Show, muito bom. Glória a Deus. Só trabalhar a questão da velha natureza dele aí, que ele falou. A questão de duas naturezas. Nós temos a nova natureza dentro de nós. Nós somos novas criaturas, amém? Nascemos de novo, amém? Mas a velha natureza ainda está aqui. E o processo de oração vai nos auxiliar a mortificar a nossa velha natureza e a amadurecer a nossa nova natureza. Eu preciso orar para quê? Para que o velho homem seja mortificado, seja enterrado logo. E para que eu possa amadurecer na minha nova natureza. Esse processo chama-se santificação. Então, a oração vai nos auxiliar, vai ser uma ferramenta para que possamos viver uma vida de santificação. E o que é santificação? Santificação nada mais é do que matar o velho homem e amadurecer como nova criatura em Deus. Amém? Ou seja, a sua carne não quer orar. Ela odeia a oração. Amém? Amém não. Mas é uma verdade, né? Sua carne não deseja orar.
Você precisa enforcar ela assim, dizer assim, eu vou orar assim, vou mortificar assim, eu vou orar e vou me dedicar à oração para que o meu homem interior, a minha nova raça, esse servo de Cristo, esse filho de Deus possa amadurecer. Amém? Então, quando você não sentir vontade de orar, saiba que quem está prevalecendo é o velho homem, é a velha criatura, é o Adão que está dentro de você, que está dominando e tomou a direção da sua vida. Então, por isso, ele não vai se dedicar à oração, ele não quer orar. Então, a oração ela é fundamental para a gente exercer santificação. E santificação é um processo, é uma via de mão dupla, pastor Rogério. Pastor Rogério gosta dessa frase, via de mão dupla. Enquanto que o homem velho, o Adão, está morrendo, a nova criação, o novo homem, ele está amadurecendo, está se formando mais e mais, sendo transformado dia após dia, de glória em glória, a imagem de Jesus Cristo. Glória a Deus, eu vou encerrar porque eu estou cansado. É isso aí, então pegando a analogia do que Deixa eu só- nós vamos encerrar. Só fazer uma pergunta. Você pode. Não. É uma pergunta mais na prática, tá? Eu separei meu momento de oração, meu celular despertou, separei meu momento, me ajoelhei, falei, Deus sabe de todas as coisas e dormi. Não, brincadeira, vamos lá. Na prática mesmo, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus através da oração. Sabendo disso, uma música ligada no celular vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, eu devo orar... Música primeiro, né? Eu devo orar com voz alta ou posso orar em pensamento? Para eu desenvolver meu momento de oração. Eu acredito que isso é muito particular de cada pessoa. Por exemplo, um louvor, ele é excepcional para abrir o caminho, gente. Coloca lá um louvor e ali você começa adorando. Eu gosto muito, eu amo louvar, então coloca um louvor ali, uma sua playlist especial para preparar aquele momento de oração ali. Amém? Um louvor na vertical, tá, gente? Tem muito louvor aqui, ó. Tem muito. Pode falar, Chico. Uau, tá vendo? Tem muito louvor que tá assim, ó, entendeu? É o louvor para mim mesmo. Sabe aquele louvor para mim mesmo? Quem já ouviu um louvor? E isso, pastor, talvez nos atrapalhe no momento de oração. Talvez nos deixar assim, na verticalidade, nos atrapalhe nesse momento de oração. Então, eu acredito que dentro da pergunta do Lucas, eu acho que é pessoal, particular, mas eu acredito que aí também entra a nossa sensibilidade de qual louvor vamos ouvir nesse período de oração. Porque talvez um certo louvor nos atrapalhe muito de entendermos esse período de oração como um relacionamento e talvez só favoreça a nós. Vocês estão me entendendo, mais ou menos? Favoreça o nosso coraçãozinho, né, a nossa... né, sabe? Então eu acho que isso é muito importante também, não menosprezando, Não claro, vamos menosprezar esses louvor, pelo amor de Deus. Tem mas é louvor muito que- importante de entender isso. Mas um louvor assim, gente, é o que enaltece o nosso Deus. Um fundo de pede, a pastora quer um fundo de pede para orar. Sim. Louvor da harpa não tem. Agora, orar em voz alta vai depender muito, né? A Bíblia fala, clama-me e responder-te-ei. Clamar tem que gritar, mas a oração, eu acho que ela começa primeiro aqui, depois você começa com as palavras. Algumas palavras você vai falar, eu não sei se com vocês é assim, você começa a falar algumas palavras no automático, né? Vai começando a lançar as palavras. Acredito que seria interessante também ler textos da palavra de Deus que falam sobre oração. Tanta coisa
uma das coisas que eu procuro fazer no meu momento de oração sempre antes de começar a orar, às vezes, sempre, na verdade, ler um texto bíblico. Então, eu procuro sempre me basear e pautar a minha oração, pelo menos aquele início, sempre na palavra. Então, eu leio um salmo, e aí eu oro em cima daquele salmo, sei lá, às vezes me vêm palavras novas, o Senhor é santo, exaltado, o Senhor é assim, o Senhor faz isso, faz assim, Senhor. E aí eu vou orando em cima do texto bíblico. E aquilo vai abrindo caminho para que a oração siga. E aí, no decorrer, vão surgindo orações na mente, pessoas para quem orar, propósitos. Sempre isso me ajuda bastante. Show. Quer falar, Chico? Ontem a Thaís compartilhou um caso de oração que ela fez alto, né, Thaís? Fala aí, Thaís. Não é a Thaís que vai falar. A Thaís é um espetáculo. Não, é porque a gente compartilha muito, né? Não, eu compartilhei com as mulheres ontem que eu ia pregar numa quinta-feira e o pastor sempre me avisa antes que eu sou aquela tipo de pessoa que não aceita a pregação 2, 3 dias antes. E aí eu acho que foi uns 8, 9 dias antes ele me avisou. E 2 dias depois que eu tinha sido convidada para pregar, eu comecei a ser... como que é a palavra, Sheila, que eu falei? Bombardeada, literalmente. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas no mundo espiritual eu comecei a ser bombardeada com um pensamento de morte. E foi do nada, eu dormi bem, acordei mal. E eu ouvi a voz falando, seu filho vai morrer, pode contar, 3 dias ele vai morrer. E eu comecei a ficar desesperada. E falei, para quem que eu vou falar? Meu Deus, porque todo mundo ia me chamar de louca, né? E eu falei, eu acho que eu não vou deixar ele para a escola. E eu olhava alguma coisa, sabe, aquele medo, aquele peso, e eu chorava. E aí eu peguei a Bíblia, como o Rodrigo falou, eu tenho muito costume de orar a palavra. Porque a gente, às vezes, não sabe orar. Às vezes você está aí como eu e pensa, eu não sei orar, e é verdade. Às vezes a sua oração vai ser gritando, às vezes a sua oração vai ser silenciosa, depende do dia. Mas a palavra nunca falha. Então, eu tenho muito costume de orar a palavra. E eu comecei a pegar versículos, salmos, declarando que eu não tenho um espírito de medo, que Deus me deu um espírito de ousadia. Só que mesmo assim, aquela voz falando no meu ouvido, e meu coração ficou muito, muito temeroso. Eu chorava. E aí, chegou o dia de eu pregar, e eu percebi que eu estava enfrentando uma batalha por conta da palavra, que eu ia ministrar. E no dia da palavra, a Eliane lembra, o Jair chegou aqui na igreja às 19 horas, foi para a salinha da onde? Da intercessão, para vocês verem como a oração é importante. E eu não tinha falado para ninguém. Não tinha falado nada para a Eliana, para o Jair. Eu guardei para mim. Aquele desespero, eu falava, Espírito Santo, me ajuda. E um desespero, irmãos, que eu não sabia nem como eu ia subir no altar, de tanto medo. E aí o Jair entrou na salinha de oração, e a Eliane, ele falou para a Eliane e para a Simone, chama a Thaís ali na salinha e vá orar por ela. Porque o Espírito Santo mandou chamar ela e impor as mãos sobre ela e orar sobre a vida dela. Foi o Espírito Santo mesmo, porque o Senhor sabia o que eu estava passando, a batalha que eu estava passando, e essa batalha só ia ser vencida em oração. E a Sheila falou até para compartilhar por quê. Eu estava batalhando em oração, mas o Espírito Santo já pegou outra pessoa que estava na brecha da oração, porque é assim, intercessor é para isso. Enquanto eu estava lutando ali sozinha, o Espírito Santo pegou outra pessoa que chegou mais cedo, que estava ali naquela salinha, que se ajoelhou e falou assim, pega e vá lá e ore por ela. E foi assim uma coisa instantânea. Quando a Simone e a Eliane me chamou na salinha e falou assim, o Jair mandou orar. Elas nem têm... Eu acho que elas falaram, deve ser a emoção dele. Ele mandou eu orar. Quando elas colocaram a mão, a Simone colocou a mão na minha cabeça, a Eliane a mão no meu coração. Elas começaram a orar tudo exatamente do receio, do medo, da luta, daquilo que eu estava enfrentando. E era algo que ia acontecer? Não. Mas eu sei que era uma luta espiritual. E a oração naquele dia, tanto é que quando eu chorei muito, né? E eu falei, agora eu posso subir no altar. Terminou a oração delas, eu subi no altar e a Terezinha até falou, naquele dia que você subiu no altar, uma criança começou até a vomitar. Então, é batalha mesmo. Como você vai orar, eu não sei.
Mas eu sei que até o dia que você não conseguir orar, Deus vai levantar um intercessor para orar por você. Glória a Deus. Gente, a gente vai encerrar, a gente precisa encerrar por causa do horário. Já passou do nosso horário aqui, mas está muito bom esse papo aqui. Já quero lançar aqui alguns desafios para nós. Vamos fazer um movimento entre nós aqui, esse pessoal que está aqui, de nós encorajarmos uns aos outros. Ao invés de a gente postar tanta coisa na rede social, nos grupos, vamos encorajar os irmãos a viver uma vida de oração. Vamos cobrar uns dos outros, amém? Nós precisamos de pessoas nos cobrando, né? Agora imagine a Estela cobrando do pastor. E aí, pastor, orou hoje? Uau, isso é demais. Entendeu? Pode falar, Jair. Deus te abençoe, às vezes vai ser uma coisa muito simples, que Deus vai te tocar, né? Às vezes está em casa de manhã, vai sair, se Deus tocar para você mandar uma oração para alguém, mande essa simples oração. Hoje a irmã Daiane pediu no grupo para orar, não ontem, né? Quem orou por ela? Nem vou perguntar. O pastor André falou algo interessante para nós, né, pastor? Pode falar, pastor? Verdade. Conta aqui. Que na Você sua não voz lembra, é né, melhor. pastor? O pastor André falou algo interessante antes de ele passar pelo esse processo de pedra. Lembra, pastor? Antes dele passar por esse processo de pedra, quando as pessoas mandavam nos grupos, ore por mim. Pedra nos rins, né? É bom. Pedra É dos bom rins. lembrar. Esse processo de pedra dos rins que ele passou, quando as pessoas mandavam nos grupos, ora por mim. A gente tem o costume de colocar a mãozinha, né? Amém? Vou orar sim. E aí ele falou, quantas vezes eu fiz isso e não orei? Aí no dia que ele passou pelo processo, ele entendeu a importância de um momento de fragilidade dele, em que ele precisava de alguém orando por ele. Não foi isso, pastor? E aí ele falou, pastor Júnior, Vini, depois desse, eu nunca mais, quando uma pessoa pedir oração, eu nunca mais vou fazer a mãozinha assim. Tanto que ele foi o único a levantar a mão. Quem orou pela Daiane? Ele não fez mais assim, agora ele faz assim, ó, mudou. Né? Mas isso é muito importante, gente. Isso é muito valioso. Domingo agora, nós temos casa de oração. Quem aqui faz parte de uma casa de oração? Então, meus amigos, meus irmãos, você precisa, é dever nosso estarmos na nossa escala, na nossa casa de oração. Venha, se você não está numa escala, entre numa escala urgente. E não só seja a sua escala. Você pode vir aqui domingo de manhã orar, das 8 às 10. Amém, gente? Em nome do Senhor Jesus, precisamos ter uma vida de oração. Passa aqui um pedacinho, faz a sua oração, 20 minutos, 15 minutos, meia hora, mas não deixe de praticar isso. Que mamata, hein? Quem não vem? Mateus 6, cara, Mateus 6, Jesus deixou lá o modelo de oração, né? E a gente vai criando, mas não é uma reza, né? Não é só repetir, é entender cada estrofe da oração e entender ali, meditar. Eu acredito que não existe uma regra única, tem várias orações nas Escrituras. Salmo 19, eu costumo orar muito Salmo 19. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da Tua lei. Eu gosto de orar Efésios capítulo 1, me dê espírito de sabedoria e revelação. A Sheila ontem, nós estávamos assistindo The Chosen. É tão interessante essa série. Quem já assistiu The Chosen? Quem não assistiu está em pecado. Você precisa assistir The Chosen. Agora está no Netflix, começa a assistir. Deitado, né? É isso? Jesus, ele está lá acho que no segundo episódio, orando deitado. Jesus orando deitado ali. Jesus repetindo a oração de Deuteronômio capítulo 6. Uma oração que é importante que o judeu faz. Olha só, Jesus trazendo como rotina na vida dele
a prática de oração. Jesus separava para orar. Então, gente, a gente precisa tomar vergonha na cara e a partir de hoje intensificarmos a nossa vida de oração. Porque a oração na construção de um lugar para a presença, ela é muito importante, amém? Então aqui nós falamos de algo muito importante. E uma pergunta que eu deixei aqui para o final, nós não vamos trabalhar ela agora, claro, mas é uma outra disciplina espiritual. E a pergunta é, e talvez isso aqui também seja a base para você sair daqui e já ir estudando mais sobre o assunto, lendo sobre, porque também é muito importante. O jejum seria uma forma de nos humilharmos diante de Deus? Podemos jejuar por algum propósito específico? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Qual a maneira correta para um jejum que agrada a Deus? Diante dessa pergunta, vá lendo, vá meditando também sobre o que trabalhamos aqui, acerca também do jejum, que falaremos semana que vem, porque também numa construção de um lugar para a presença, o jejum é de extrema importância. Amém? Quantos estão felizes aqui? Nada mais justo, se falamos de oração, terminarmos orando. Te convido a ficar de pé. Eu queria chamar a Lu. Cadê a Lu do Wellington? Está aqui? Ainda está aqui? Ou já foi? Lu, você pode descer aqui, por favor? Fica ok? Fica calma, Lu. Nós vamos orar, e também vamos orar pela vida da Lu, pela vida da sua mãe. Ela foi diagnosticada com câncer, né? Quem aqui já sabia? Cheguei... Oi? Deu negativo? Foi agora? Foi agora? Então, amém. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Amém. Já desce, Lu. Já descendo, não sobe de novo. Veja o poder da oração, gente. Só falou de oração. Só falamos de oração. Por que acontece? No início do culto eu cheguei nela e falei, Lu, tá tudo bem? Peguei na mão dela. Quando eu peguei, ela desabou de chorar. E aí eu perguntei o que está acontecendo. E aí ela disse, minha mãe está internada, está com câncer, foi diagnosticada. Mas o Wellington acabou de dizer que deu negativo. Foi agora esse negativo aí? Foi agora esse negativo ou você e a Lu não estão na fiação das notícias? Aí o resultado saiu. Ô, cuidado. Esse ano aí, eu tenho uma máquina que vai investigar o câncer, que passa o corpo todo, se tivesse um câncer na unha, e é identificado. E o médico falou assim, fala lá pro médico, não tem câncer. Isso aí é um edema pulmonar. Tem que caçar a origem, mas não é câncer. O médico lá que fez o exame falou que não tem câncer. Aí vem pra cá, o médico fala que tá com suspeita de câncer. Que tá 95% de ser câncer no pulmão. O médico passou agora, de noite. Então oremos, gente. Nós vamos orar. Amém? Pastor, ora aí, feche seus olhos, irmãos. Se você puder, aponte sua mão aqui para a vida da Lu e comece a orar. Vamos orar, vamos encher essa casa de oração. Deus, nós te agradecemos, Pai. Levantamos incensos, levantamos a nossa oração, levantamos a nossa voz diante do Senhor. Hebreus 10:19 diz, Senhor, que nós temos confiança de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, Senhor. No nome precioso de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse despertar, por essa mesa, por esse tempo de comunhão. Nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, Senhor, sendo direcionados, encorajados, despertados, para vivermos uma vida de oração. Ó Pai, voltarmos, ó Deus, a levantar, Senhor, ó Pai amado, fundamentos que são extremamente importantes para a nossa comunhão contigo. Estamos construindo um lugar para a Tua presença. Ó Deus amado, e sem oração, sem uma vida de oração, sem uma dedicação diária em orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, nós não iremos, ó Deus, construir este lugar. Mas louvamos o Teu nome por esse despertar. Louvamos o Teu nome por essa noite. E agora, em especial, apresentamos a vida da mãe da Lu em Tuas mãos, Senhor. Senhor, ó Pai amado, nós não sabemos de fato qual é o diagnóstico, mas para o Senhor nada é impossível.
Tu és um médico dos médicos. O Senhor toca onde ninguém toca. O Senhor tocou na vida daquele leproso de Mateus 8. O Senhor liberou virtude sobre aquela mulher do fluxo de sangue de Marcos 5. O Senhor é o mesmo Deus que libertou aquela mulher de Marcos 5, que libertou aquele leproso de Mateus 8, o mesmo Deus que alcançou e libertou cegos, curou pessoas e ainda tem curado e libertado pessoas hoje no século 21, em 2022. Nós cremos nisso porque Tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. Pedimos ao Senhor, opera o milagre, Senhor. Faça a Tua obra, Deus. Age, Jesus. Age no coração da Lu, trazendo, Senhor, confiança, trazendo temor, trazendo sobre ela paz, Senhor. Sobre a vida do Hélito. Nós colocamos esta família diante do Senhor. E sabemos, ó Deus, que existem situações que nos aproximam mais do Senhor. E sabemos que o Senhor trabalha, Senhor, em todas as coisas. Por isso, agradecemos ao Senhor, porque confiamos nas Suas promessas. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, fiel, majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura. E agradecemos ao Senhor no nome de Jesus. Levanta a sua mão comigo nesta hora. Você vai repetir essa oração comigo, se de fato você vai fazer esse voto. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, eu fui despertado através desta mesa de comunhão, que eu preciso me dedicar à oração diariamente. Portanto, Senhor, neste momento, com as minhas mãos aos céus, eu faço um voto com o Senhor de fazer o possível, o impossível, para todos os dias dedicar um período exclusivamente à oração. Me ajuda, Espírito Santo, a cumprir esse voto para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Levanta sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Aquele que crê, diga. Aplauda bem forte a Jesus. Deus abençoe, gente.